Boa noite, irmãos. E é tão interessante nessa parábola do Lázaro e do rico, da gente perceber que os dois tiveram a mesma oportunidade, né? A mesma, como todos nós temos, a mesma oportunidade todos os dias de nos aproximarmos de Deus ou de vivermos a nossa vida segundo as nossas escolhas, buscando só as coisas aqui desse mundo, buscando satisfação somente nas coisas desse mundo, vivendo a nossa vida sem a direção de Deus, sem a instrução dele, sendo que está disponível para nós através do Espírito Santo. Esse lugar mais próximo da presença do nosso Deus, para nós não vivermos sem direção. A pessoa sem direção, ela vive perdida, ela vive num caminho de escuridão. Mas a presença do nosso Deus, através do Espírito Santo, que veio para nos guiar a toda a verdade. Olha só, quando Jesus nos ensinou isso, né? Ele falou, agora já é o tempo de eu partir, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou e enviarei para cada um de vocês o Consolador, o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. Quando você abre lá na sua vida, é você que precisa reconhecer isso, dessa importância, dessa prioridade que é para a sua vida buscar o seu Deus. É você que precisa fazer isso, ninguém pode fazer isso por você. Provavelmente o rico viveu ali embriagado nos prazeres aqui desse mundo. E não é porque o outro era pobre é que ele não viveu, porque ele teve também a escolha, como todos nós temos. Todos nós somos sujeitos aos mesmos sentimentos, todos os dias, diante das situações que nós passamos. Somos nós que escolhemos nos esconder na presença do nosso Deus e aprender dele, que ele é manso e humilde de coração. E ele tem essa condição de nos guiar através do Espírito Santo, a verdade que nós precisamos saber na situação que nós estamos passando naquele exato momento. Então, nós estamos finalizando mais um ano. Como foi esse ano para você? Diante das suas tribulações, como você agiu diante dos seus problemas? Ninguém pode escolher por você. A gente pode colocar a culpa da nossa vida nos problemas que a gente está passando, mas nós somos responsáveis exclusivos pela condição do nosso próprio coração. O que os problemas fizeram aí dentro de você, no seu coração? Quais são os sentimentos que se levantaram dentro de você diante dos problemas que você passou? É isso que nós precisamos avaliar quando nós estamos finalizando esse ano. Queria que vocês abrissem Romanos 5. Olha o que fala lá, o que a tribulação produz em nós. Que quando nós estamos passando pelos problemas, um atrás do outro, a gente pensa, não é possível? O que está acontecendo comigo, né? Só que a palavra nos faz enxergar a tribulação de uma maneira completamente diferente que os nossos sentimentos fazem a gente enxergar. Então, vou ler para vocês como se fossem os nossos sentimentos. A tribulação produz medo, produz tormento, produz ansiedade, produz um monte de sentimento aqui no nosso coração. Só que o que a palavra de Deus diz? Romanos 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Em algumas versões, fala paciência. A tribulação produz paciência. Em uma outra versão, na King James, fala a tribulação produz um caráter aprovado. Olha só. Mas vai depender inteiramente da minha posição, da minha escolha diante da tribulação. Se diante da minha tribulação eu agir somente segundo aquilo que eu penso que é o certo, aquilo que eu estou sentindo no momento, aquilo que os meus sentimentos estão me pressionando para fazer naquele momento, será que a tribulação vai produzir um caráter aprovado para mim? Ou vai ser só mais um problema que eu vou ser desqualificado? Porque os problemas só vêm para uma condição, para nos levar para um lugar que nós não estamos ainda em Deus, para mostrar para nós que nós dependemos inteiramente da direção de Deus na nossa vida, que sozinhos nós não conseguimos. Todos nós temos essa mesma condição. E foi exatamente isso que Jesus ensinou, a dependência do Pai. Ele falava, eu e o Pai somos um.
E em todo momento, quando fala aqui nessa palavra, né, ali no ministério de Jesus, quando ele se recolhia para estar sozinho, ele e o Pai, recebendo do Pai a condição que ele não tinha, de poder andar com aquele que o trairia, de poder fazer a vontade de Deus dentro de todas aquelas situações, de nenhum momento fazer a vontade própria dos sentimentos dele. Foi assim que Jesus andou aqui nessa terra, até o último momento, que custou tudo para ele, tudo. Ele levou sobre ele mesmo todo o nosso pecado, tudo que de pior uma pessoa poderia sofrer aqui nessa terra, Jesus sofreu em nosso lugar, para mostrar para nós que é possível nós vivermos quando nós deixamos Jesus viver em nós. Quando nós vivemos, aí não precisa mais de Jesus viver. Nós já temos a nossa condição natural, que é super limitada. Enquanto Mariana estava cantando aqui essa música, a segunda, eu fiquei lembrando de quando eu cantava essa música 30 anos atrás, quando a gente começou ali a fazer louvor na igreja, eu tinha 11 anos de idade. E eu fui pensando e meditando como que Deus me trouxe até esse momento aqui, como que a bondade de Deus que nos conduz a esse lugar de arrependimento todos os dias. Um arrependimento de reconhecer que você sozinho, você não vai conseguir viver a sua vida. Você não vai conseguir dar um passo e ser bem-sucedido se é você na sua força própria, na sua sabedoria humana e na sua condição natural. Você como aquele que lidera a sua vida. Não existe esse lugar no reino de Deus. Ou nós deixamos Jesus viver em nós, sendo Ele a nossa capacitação a cada dia, ou nós vamos vivendo tribulação sobre tribulação e só acumulando problemas na nossa vida não resolvidos. Mas essa não é a vontade de Deus para nós. É que no momento da nossa tribulação, o Espírito Santo possa encontrar em nós um coração humilde, um coração que reconhece Deus. Eu não estou ainda nesse lugar, mas com a tua presença eu tudo posso no Senhor que me fortalece. Tudo que nós precisamos é da instrução de Deus na hora do nosso problema, de nós não agirmos segundo aquilo que a gente pensa, o que as pessoas falam, o que o meu sentimento fala. Mas, para isso, você vai precisar ter aquilo que eu falei na última vez que eu ministrei aqui, que Deus estava me falando direto, de uma palavrinha que chama constância. É você ter a diligência de regularmente, dia após dia, deixar de lado a sua vida, aquilo de mais importante que você tem na sua vida, e estar sozinho, buscando a instrução de Deus. Da instrução de Deus depende a nossa vida. Hoje, na hora que eu levantei, amanhã, na hora que eu vou levantar, e você também, se você fizer dessa maneira, buscando a direção de Deus, o cuidado de Deus com você, buscando saber, deixa o Espírito Santo falar para você quem você realmente é. Você não é o que as pessoas dizem sobre você. As pessoas falam a nosso respeito aquilo que elas pensam, aquilo que elas veem somente naturalmente. E muitas das vezes as pessoas falam daquilo que está no coração ofendido delas. Eu lembro muitos anos atrás, ainda lá no ministério do irmão Bernardo, que eu era voluntária lá nesse ministério, né? E ele começou a fazer umas revistinhas para as crianças, chamava Sabe Quem? Gente, isso uns 20 anos atrás ou mais. E ele fez uma revistinha que era bem interessante, mostrando para as crianças e para os adultos, principalmente, como que a pessoa, quando é ofendida, aí o Sabe Quem, quando ele era ofendido, ele colocava como se fosse um óculos vermelho. Então, ele começava a enxergar as pessoas só com aquele óculos vermelho da ofensa que estava no coração dele, que ele foi ofendido. E, da mesma maneira como ele enxergava, quando ele falava, ele passava aquele óculos vermelho para outras pessoas. E as pessoas passavam a enxergar no mesmo lugar de ofensa que estava no coração dele. Por isso que o Evangelho é tão individual, irmãos. Eu não posso exigir do outro. Eu posso ter o temor de Deus de olhar a condição do meu próprio coração. O que se passa no meu coração? Por que eu falo tanto assim dos outros? Será que eu não tenho que olhar aqui no meu coração o que está se passando aqui? Será que meu coração não está cheio de ofensa, de ciúmes, de inveja, de discórdia, seja o que for? O nosso coração diante do nosso Deus é o nosso tesouro, é o que nós temos para oferecer para Ele. Quando nós estivermos diante do nosso Deus, as nossas palavras somente não será o suficiente.
porque Ele conhece as nossas palavras antes que a palavra chegue aqui nessa boca. Ele conhece a intenção do nosso coração, as motivações do nosso coração. Por que nós falamos assim? Por que nós agimos assim? Tudo como fruto do que está no nosso coração. Por isso que é necessário esse momento com Deus todos os dias, de você levar lá o seu homem natural, lá para que esse momento de estar sozinho, você e o seu Deus, onde você não precisa ter palavras tão difíceis para poder mostrar para Ele, porque Ele já conhece o seu ser por completo. Ele conhece o profundo do seu coração, até aqueles lugares que você mesmo não enxerga, o seu Deus já enxerga. E tudo que Ele quer é mostrar para você ter aversão àquela condição do seu coração que ainda precisa ser mudada. De reconhecer que os problemas não são as outras pessoas. Quando fala lá no livro de Efésios, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, nunca foi. Mas a nossa condição é essa, de saber que do nosso Deus é que nós vamos receber a força para viver o dia de hoje. Como você viveu lá o seu dia hoje? Tiveram situações que trouxeram tristeza ao seu coração? Olha ali a oportunidade que você teve de colocar a presença de Deus naquele lugar, de falar: Jesus, eu te entrego isso, tudo eu te entregarei. Deus tem me levado a essa música, né? Tudo eu entregarei. E Deus me fala: Michele, fala o nome da pessoa que traz algum peso para você nesse momento. Tudo te entregarei. Vou pôr na lista, né? Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. E tem sido um lugar de menos peso no meu coração. Quanto mais nós carregamos aquilo que vai acontecendo no nosso dia a dia, mais pesado vai ficando a nossa vida, e mais endurecido vai ficando o nosso coração. E Deus não quer o nosso coração endurecido. Ele quer esse coração leve, que ama a presença dEle, que não fica considerando só as coisas aqui desse mundo, querendo tudo do seu jeitinho. Não, aquele coração que se deleita na presença do Pai. Eu te amo, Jesus, acima de todas as coisas. Não importa o que está acontecendo aqui naturalmente, que meus olhos estão vendo, está escancarado aqui para mim, mas a tua presença vale mais para mim do que qualquer coisa aqui desse mundo. A tua presença é esse lugar de paz. A presença de Deus é um lugar de completa aceitação. Toda vez que você entra na presença de Deus, Ele te aceita do jeitinho que você está. Só que Ele quer esse lugar de amadurecimento da nossa vida, que não sejamos mais como crianças, agitadas de um lado para o outro, né? Enredadas por palavras de homens com o coração todo ofendido. E você fica, vai para o lado de cá, vai para o lado de lá. E quando você vai se posicionar para que Deus possa efetivamente usar a sua vida em favor das pessoas que só você pode alcançar? Pensa lá nos encontros das famílias. Eu já tive 2 encontros de famílias já. Ainda vai ter mais uns 3. Pensa lá. Quem que vai poder alcançar essas pessoas se não você? Eu não posso ir lá para você pregar o evangelho para eles. É você com a sua vida. É a paz que você tem no seu coração, naqueles momentos de maior turbulência. É essa pessoa que vai estar lá diante deles, não vai ser outra. Então, Deus nos chama para uma responsabilidade muito maior do que só se reunir numa igreja e de pensar que a pessoa é boazinha e o outro não é. Não, não é tempo mais disso. Deus nos chama para uma responsabilidade muito maior. Michele, o que se passa no seu coração? Alguns meses atrás, acho que foi esse ano. Por isso que o final do ano é o tempo da gente considerar. Por isso que a primeira coisa que eu falei com vocês, diante dos problemas que você passou nesse ano, como você se posicionou? Se você deixou essa condição, né, do Espírito Santo te guiar na hora do seu problema, com certeza você cresceu. E partiu para um próximo passo, né? Porque aquele que está crescendo e amadurecendo e caminhando, ele não para aqui. Pronto, já estou perfeito. É uma caminhada, dia após dia. Eu quero mais, Jesus. Eu quero um pouco mais. Entra aqui mais nesse lugar que você ainda não entrou porque eu não deixei. Mas eu quero, entra aqui nesse lugar, Jesus. Essa é a caminhada que o nosso Deus quer. De glória em glória, diante do meu problema, eu vejo a glória do meu Deus. Diante do outro problema também, e também naquele outro. E assim Deus vai criando em nós o que nós não temos.
A perseverança, a paciência, o caráter aprovado. E continuo, olha o que mais que produz. A perseverança produz experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde. Não é aquele sentimento que hoje eu estou crendo, amanhã eu não estou mais. Por quê? Porque olha o que acontece quando todo esse processo se conclui. Porque o amor de Deus é derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Dia após dia, quando eu me coloco nesse lugar, de na hora da tribulação eu não me virar contra o meu Deus, de culpar a Deus pelos meus problemas. Esse é o lugar mais baixo, mais infantil, é o sentimento mais infantil que você pode ter, porque é do Senhor e somente dele que vai vir a solução para o seu problema. Quando você vira contra Deus, por que Deus você não fez do meu jeito? Por quê? Você fica enfraquecido espiritualmente. E você passa a ver a Deus da maneira que Ele não é. Porque em Deus não existe mal algum. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança alguma. Se você não conhece a palavra de Deus, você é facilmente enganado pelos seus sentimentos e pela boca das pessoas que te rodeiam. Deus nos ensinou aqui esse ano muitas verdades gloriosas. Se você se colocou nesse lugar de aprender de Deus, aquilo que o Espírito Santo coloca dentro do seu coração, ele vai te acompanhar até o último dia aqui dessa vida. Porque a palavra de Deus é eterna, ela está para sempre estabelecida nos céus. E ninguém pode tirar essa palavra de lá. Imagina essa palavra escrita dentro do seu coração. Que força que você vai ter para ir contra essa situação que se levantou contra a sua vida. Muitas das vezes, os nossos sentimentos nos fazem enxergar aquilo que não é verdadeiro. E você dá tanto valor àquela situação e o problema que você está passando, aí quando você vai orar, você se coloca diante de Deus, Deus fala, por que você está dando tanto valor para essa situação? Porque aos olhos de Deus não é nada o nosso problema. Nada, absolutamente nada, irmãos. A gente enxerga aquele problema como um gigante, não é? Mas à medida que a gente vai se entregando dia após dia, lá aos pés de Jesus, deixando que Ele mostre para nós que a nossa realidade não é a realidade aqui dessa terra. A nossa realidade é a realidade do céu. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A nossa condição não é terrena. A nossa sabedoria não é humana, natural e demoníaca para poder resolver os nossos problemas sozinhos, baseados só na nossa mente carnal. Nós não estamos sozinhos. Eu tenho falado, Deus, eu não estou sozinha. Diante das minhas piores dificuldades, eu não estou sozinha. E esse é o mesmo Deus que está lá com você, para te ajudar, para te tomar pela sua mão e te conduzir, para você sair desse lugar de tanto peso. Nesse lugar você não vai vencer nada. Você vai sobreviver aqui nessa vida e vai entrar mais um ano e depois outro ano sem você experimentar desse cuidado de Deus com a sua vida, desse lugar de verdadeiro descanso, desse lugar de verdadeiro refúgio, onde você coloca a sua vida nos braços do seu Pai. Ele nunca vai vir te forçar, te puxar. Vem para os meus braços, Michele. Não, eu que espontaneamente vou. Eis-me aqui, mais uma vez, Jesus. Eu me entrego a Ti. Essa situação eu não posso fazer nada de mim mesmo. Eu não tenho força de mim mesmo. Eu não sei nem o que falar nessa situação. Eu não sei como proceder. Eu não tenho sabedoria de mim mesma. Eu dependo inteiramente do Teu Espírito Santo. Você acha que você chegando com esse coração diante da presença do seu Deus, Ele vai te rejeitar e você vai sair da presença de Deus sem ter aquilo que você foi buscar, nessa dependência de um coração livre de outras intenções? É somente porque você ama a presença do seu Deus e o seu bem mais valoroso está lá na presença dEle. Eu aprendi esse ano muitas e muitas verdades. Aprendi a me desapegar mais das pessoas e me apegar mais à presença do meu Deus. Não importa a situação que a gente passa, não é que o nosso coração vai se tornando endurecido com as pessoas. Pelo contrário, Deus vai achando um lugar em nós onde a gente desvaloriza aquilo que nos faz só sentir bem, aquela coisa tão fácil de conviver com os outros, onde eu tenho que agradar todo mundo. Sabe, essa maneira tão natural da gente conviver. Você acha que Deus quer somente essa convivência com as pessoas? Ontem eu fui numa festa da família do meu marido e eu voltei para casa arrasada de ver lá um dos primos dele que está numa situação
terrível, terrível mesmo. Sabe, de Deus poder encontrar no nosso coração tão indiferente, da gente pensar só em nós mesmos, no nosso problema. O que as pessoas estão pensando de mim, eu tenho que me defender das pessoas, que bobeira. Deus quer achar no seu coração um coração que se compadece com o outro, um coração que para de olhar só para você e passa a olhar para o outro. Por que vocês acham que a gente está aqui ainda, tem 6 anos o nave, e a gente ainda não desistiu, diante de tantos e tantos problemas, tanta dificuldade financeira, de poder achar pessoas para nos ajudar a manter o projeto, a gente não desistir, porque aquilo que Deus coloca em nós não são as situações naturais que vão nos fazer desistir. Toda vez que a gente olha para aquilo que está sendo depositado na vida das crianças, Deus renova a nossa esperança nesse lugar, que é Deus que nos supre dia após dia, é Deus que nos fortalece, que nos dá sabedoria para andar no lugar que Ele nos chama para andar. Da mesma maneira, você é começar lá dentro da sua casa. Enquanto você tiver esse pensamento de você fazer lá dentro da sua casa só o que você quer e o que for confortável para você, você nunca vai crescer, nunca. Eu tenho feito assim uma coisa que tem me ajudado muito. Eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que é certo. O que é o certo eu fazer como esposa nessa situação, como mãe nessa situação? O que é certo fazer? Vou fazer então, não custe o que me custar. Se você tiver esse pensamento, já vai mudar muita coisa lá na sua vida, com certeza. Porque Deus não tem esse lugar escuro, obscuro, uma coisa inatingível, que a gente não consegue andar com Ele. Isso é mentira. Nós podemos andar desde a criança pequenininha aqui, cada um de nós na mesma condição de nos achegarmos a Deus, não por aquilo que nós somos, pela nossa bondade muito grande, mas por causa do sangue de Jesus Cristo. É por causa do sangue que Jesus derramou naquela cruz por você, que você pode entrar na presença de Deus e receber aquilo que você não tem, o que eu não tenho, dia após dia. Nós vamos receber da presença do nosso Deus o que nós não temos. O que você precisa? É coragem. Deus vai te dar, Deus vai te fortalecer e te dar uma condição que você nunca teve. Mas essa condição é somente no seu espírito, nunca vai ser na força da sua carne. Toda vez que você agir na sua carne, nos seus sentimentos, você vai ser envergonhado. Pode demorar um pouquinho, mas as pessoas vão ver exatamente o lugar que você está escolhendo viver. Porque aquele que está à sombra do Deus onipotente, se refugiado, nesse lugar da morada do Altíssimo, o rosto dele nunca vai sofrer vexame. Não porque nós estamos nesse lugar inatingível, não, porque nós escolhemos nos refugiar à sombra do Deus onipotente. Ele que é a nossa proteção, é Ele que é o nosso defensor diante das situações, é Ele que nos protege, que nos ajuda, que mostra o amor dele por nós, que mostra para nós que a nossa vida merece ser vivida sim. Porque quando a gente está passando os problemas, qual que é o primeiro sentimento que vem? Ah, minha vida está muito difícil. Para que eu vou viver minha vida? Eu não sirvo para nada mesmo. Né? Por que as pessoas entram num quadro de depressão e depois até um suicídio? Porque dia após dia é um pensamento, outro pensamento, e mais um pensamento, sendo que essa palavra nos ensina, leva cativo o seu pensamento à obediência de Cristo Jesus. Você precisa conhecer essa palavra, porque é você que vai levar seu pensamento cativo. Não é a oração poderosa do pastor aqui na linha de oração que vai fazer que você fique livre desses pensamentos que dia após dia estão aí com você. Mas pela palavra de Deus, crida no seu coração e falada na sua boca, você leva cativo esse pensamento que te enfraquece, que fala para você que você não merece mais viver. É mentira, Deus precisa de você. Você é importante para Deus. Deus conta com você hoje, nesse dia que você está aqui. Depois que você morrer, como foi lá o rico, acabou a oportunidade para ele. Ele escolheu viver uma vida leviana, acima, somente aqui no natural, aqui dessa terra. Que você não seja essa pessoa, que eu não seja essa pessoa. Vamos reconhecer o nosso Deus em todos os nossos caminhos, para que Ele possa endireitar as nossas veredas, para que as pessoas possam ver
claramente à luz do Evangelho vivido em nós, com o custo total da nossa vida, não importa. Quando eu perco essa vida, eu ganho a vida eterna do meu Deus, que é renovada dentro do meu coração. Ela é vida para o meu espírito, ela é vida para a minha alma, para os meus sentimentos, ela é vida para o meu corpo. O que mais nós precisamos, além da presença do nosso Deus? Nos refugiar na presença dEle, reconhecer Ele como o primeiro. Nenhuma pessoa pode ter esse lugar, além do seu Jesus. Ele quer essa exclusividade no seu coração, de você reconhecer Ele como o seu amado, aquele que supre a necessidade profunda do seu coração, que homem nem mulher nenhuma pode suprir. Deus nos dá a condição de termos relacionamentos saudáveis, sim, mas esses relacionamentos com as pessoas nunca podem estar no lugar exclusivo, que é o trono que Jesus quer ter nos nossos corações. Então, nós lemos aqui Romanos, e ele fala desse lugar de paciência, né? Que é uma característica daquele que, diante da tribulação, fica calmo. Imagina você, olha lá, na hora do seu problema, você ficar calmo. Essa é uma condição espiritual. Alguns dias atrás, Deus me deu um sonho que era assim, uma água bem limpinha, era um rio assim, tranquilo, uma água quase paradinha assim, era uma água cristalina que dava para ver o fundo, era uma água bem limpinha. E eu chegava ali perto e eu entrava naquela água, eu deixava tudo da minha vida, deixava até o celular na ponta assim da borda do rio e entrava naquela água. E à medida que eu fui meditando, né, naquela imagem, né, que Deus usa assim para poder fixar um ensino no nosso coração. Ele me levou para o Salmo 23:5, né, que fala: leva-me para junto das águas de descanso, leva-me para junto das águas tranquilas. Tudo que a gente precisa no nosso dia a dia é esse lugar de tranquilidade, não é? Aquele momento mais turbulento do dia, que vem aquelas notícias que vão perturbando o nosso coração. Você já percebeu que todo dia tem isso? Cada dia é uma coisa. E enquanto a gente deixar que as situações vão nos levando assim, todo dia tem uma novidade para trazer peso todos os dias no nosso coração. Enquanto a presença de Deus, você pode falar: Deus, me leva para aquele lugar de tranquilidade, naquele lugar na tua presença. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Quando você está sofrendo injustiça, olha aí a presença de Deus te guiando para um lugar onde você precisa colocar a sua vida nesse lugar. Você imagina como esse lugar de descanso é um lugar de força para você. Porque é totalmente contrário do lugar de tormento, do lugar de peso que os nossos sentimentos vão nos levando. Quanto mais a gente vai dando corda para os nossos sentimentos, mais pesado a gente vai ficando, não é? Em qualquer área, não importa a área. E esse lugar de descanso é exatamente o contrário. Michele, mas como que eu vou para esse lugar de descanso? Onde está essa água, pelo amor de Deus? Entra para a presença de Deus. Quando Jesus falou, quando você orar, entra para dentro do seu quarto. Eu gosto muito de falar como se fosse você desconectando do mundo, dos seus problemas. No natural, a sua mente vai falar: nossa, esse é um lugar muito irresponsável, né, Michele? Você está cheio de problema para resolver e você está aí no quarto fazendo o quê? É porque a nossa mente natural ela sempre vai ser contrária ao Espírito de Deus em você. Porque a nossa força verdadeira está no Espírito, e não no nosso natural e na nossa carne, nos nossos sentimentos. Então, quando você entra para dentro do seu quarto, diante dessa turbulência da sua vida, e começa a falar: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, você começa a orar em línguas, você começa a considerar essa palavra como sendo a verdade para você, vai entrando essa paz no seu coração. Olha as águas tranquilas ali. É exatamente a paz de Deus que inunda o nosso coração, e o amor de Deus que é derramado pelo Espírito Santo, e você passa a amar a presença de Deus mais do que tudo, e desconsiderar a ofensa das pessoas, como as pessoas estão tratando. Um dia Deus falou comigo: Michele, a maior tolice da sua vida é você exigir de uma pessoa aquilo que ela não tem. Tem que fazer assim, tem que fazer assim. Deus fala assim com você? Claramente assim?
Ele quer falar, como um pai que cuida de um filho. Você acha que Deus se alegra em ver o peso da vida, dos sentimentos que você vive, sendo que Ele já providenciou um escape, sendo que Ele já providenciou esse lugar, que eu, por minha vontade, eu posso entrar. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar nesse lugar. Você precisa colocar a palavra de Deus nos seus lábios, não somente como uma máquina falando aquilo, mas considerando no seu coração: nossa, Jesus vai me levar para esse lugar de águas tranquilas, é tudo que eu preciso. De águas de descanso, é tudo que eu necessito, exatamente o que eu preciso agora, Jesus. Quando a mulher samaritana, né, falou ali, e falou naturalmente com Jesus, ele falou: eu sou a água da vida. E ela falou naturalmente: então me dá dessa água para eu não poder ter que vir aqui todos os dias. Né? E ela já olhou todo o trabalho que ela tinha de ir lá no poço buscar a água. Mas olha como Deus tinha para ela, Jesus tinha para ela algo infinitamente além de algo somente natural que ia suprir a sede dela. Ia suprir aquilo que ela tinha procurado durante toda a vida, que nenhum, nem dois, nem três, nem 5 maridos tinham suprido. Mas a presença daquele Jesus que estava ali diante dela ia suprir a necessidade do coração, que só Jesus pode suprir. Por isso que Ele nos chama para a presença dEle, para você poder suprir esse lugar da sua necessidade nele. Você não vai suprir a sua necessidade em ninguém mesmo. E, para finalizar, Salmo 25, é muito bom. Essa semana eu estava lendo aqui, e eu tenho feito algo, é tão bom a gente compartilhar algo que a gente vê que está nos fortalecendo. E eu vou falar toda vez aqui. Tenho colocado muito a Bíblia falada e orado em línguas. Por exemplo, essa semana eu vim aqui no Nave, 2 vezes. Né? E nas 2 vezes que eu vim, diante do horário que eu vim, eu gastei 2 horas para vir e 2 horas para voltar. Fiquei 4 horas no carro. O que eu ia fazer dentro do carro? Ficar perturbada com o trânsito, ficar perturbada com medo da tempestade. Outro dia eu vim aqui, tem mais de um mês assim. Quando eu voltei para casa, deu uma tempestade, que depois passou em todos os jornais. Estava tudo alagado, o anel estava todo alagado. E eu fui orando do mesmo jeito que eu estava, até chegar lá na minha casa em segurança. Então, se você tem essa condição de estar ouvindo a Bíblia falada e orando em línguas, isso vai te fortalecer num lugar que você vai ver, bem rapidamente, o fruto dessa prática. É muito bom, irmãos. Diante daqueles problemas lá de sentimento, de aquela coisa, confusão toda, você vai ter um lugar de fortalecer o seu homem espiritual, de edificar a sua fé santíssima, orando em outras línguas, edificando esse lugar, que é só desse lugar que a gente vai conseguir resolver os nossos problemas. Então, aqui no Salmo 25, 12, aí eu estava vindo para o Nave ouvindo os Salmos, aí eu ouvi esse versículo e falei: nossa, mas que maravilha, que verdade. 25, 12. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Olha que maravilha, é o meu direito e o seu direito. Você é um homem ou uma mulher que teme ao Senhor? Então, você tem essa condição de Deus te mostrar na sua vida o que você deve escolher diante de cada situação. Mas se nós não passarmos tempo com Deus, como que a gente vai escolher? O que for mais fácil para nós, não é? O que aparentemente é a solução para o nosso problema. Porque a nossa alma e os nossos sentimentos, quando a gente está passando por problema, ela nos apresenta 1001 soluções. Faz isso, faz. Só que o Espírito Santo tem uma instrução apenas, aquela que realmente vai dar certo naquela situação. E muitos de nós, todos nós, já passamos por situações que os nossos sentimentos nos instruíram a fazer algo e deu errado. Né? Mas é o caminho de humildade que Deus quer que a gente anda, de reconhecer Ele. Deus, eu preciso. Eu reconheço, Deus, que eu preciso da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu favor, da Tua graça, do Teu amor. Está vendo que na presença de Deus não tem falta de nada? O que é que você precisa que está aí na presença de Deus? É você mesmo que se serve dessa mesa, desse banquete que Jesus preparou e te convida para você sentar à mesa,
onde muitos vão rejeitar sentar a essa mesa. Mas que eu e você não sejamos mais um que rejeita o convite, mas que senta à mesa desse banquete que Jesus já colocou e se deleita diante de toda a provisão que Ele já fez por causa da morte dEle naquela cruz por nós, que custou tudo por Ele, para demonstrar para nós o amor dEle por cada um de nós. Você não está sozinho para resolver os problemas difíceis que se levantam na sua vida, mas você precisa se refugiar nesse lugar da presença do seu Deus com você, que nunca vai te rejeitar. Entra para dentro do seu quarto, a partir de hoje, lá antes de dormir, desliga o seu celular, passa um tempinho orando em línguas, passa um tempinho reconhecendo em Jesus a sua maior dependência a Ele. Amanhã de manhã, quando você acordar, se você puder, antes de começar as suas atividades, ora ali mais um pouco, adora a Deus por essa semana, por aquele Deus que provê para você o que você precisa, das situações que vão surgir que você nem sabe. Deus já tem a solução para elas também, daquelas coisas que vão se levantar do ano que vem, que você não sabe o que vai ser. Está vendo que nós temos muitos motivos para nos achegarmos à presença de Deus? Nós precisamos muito da presença dEle. Nós não sabemos nos conduzir sem a presença dEle. Nós vamos fazendo tudo errado. Por isso que nós precisamos desse lugar, dessa instrução. Da instrução do nosso Deus depende a nossa vida. No caminho da retidão, o seu Deus tem feito você andar. Se você escolher andar por Ele, não se embaraçarão os seus passos. Mesmo se você correr, você não vai tropeçar, porque você está firmado nesse lugar certo da instrução de Deus, não da instrução de homens que falha, mas na instrução de Deus que nunca vai falhar. Ele nunca vai te desamparar. Ele nunca vai te deixar sozinho. O problema é seu, agora você vai e resolva. Não, nunca. Ele é esse Pai de amor que já preparou esse lugar dessas águas cristalinas, dessa bondade, dessa misericórdia, que nos seguirão todos os dias da nossa vida. Nós estamos andando nesse lugar. Precisamos conhecer esse lugar da presença do nosso Deus. E Ele nos chama continuamente para Ele, porque o amor de Deus nos constrange, que nessa festa das famílias aí, que cada um de nós vamos estar, que o amor de Deus na sua vida constrange as pessoas. Não fiquem entrando nessas coisas de discórdia, fulano é isso, fulano é aquilo. Fica lá quietinho, deixa Deus usar a sua vida em favor das pessoas. Esse mundo está totalmente perdido. Há mais ou menos uns 15 dias atrás, a gente recebeu a notícia muito triste, uma colega da Mariana, da escola dela anterior, menina de 15 anos, suicidou. Uma das melhores escolas de Belo Horizonte. O pai era médico, a mãe participava do governo aí de Minas. Então, assim, olhando aparentemente, é uma família bem-sucedida, que tem tudo. Mas a falta da presença de Deus no homem, nos dias que nós estamos vivendo hoje, é esse lugar de destruição. Não é a falta do dinheiro ou a abundância do dinheiro, é a falta da presença de Deus real na vida das pessoas, não uma religião. As pessoas não aguentam mais falar de religião, não aguentam mais, vai para a minha igreja, vai lá não sei o quê, não sei o quê. Não, eles querem ver na nossa vida. E cabe a cada um de nós apontar esse caminho através da nossa vida. O que você tem apontado para as pessoas através do seu procedimento? Fica essa alerta no nosso coração. O ano aí já vai iniciar, mais um ano. Como o tempo está sendo abreviado. Daqui a pouco acaba a nossa oportunidade aqui nessa terra. Quando acaba a oportunidade, acabou. Exatamente com a parábola do rico e do Lázaro. Acabou, não tinha mais a oportunidade de mandar alguém lá falar. Acabou. Diante das suas escolhas, você fechou essa oportunidade para que outros pudessem ouvir de um verdadeiro evangelho. Era isso que estava sendo falado para o rico ali. Você escolheu viver a sua vida somente para agradar a você mesmo. Cabia a você ser essa pessoa para conduzir outros para a presença de Deus. Deus conta com cada um de nós. Não vamos frustrar o plano maior do nosso Deus, de sermos discípulos dele. Onde nós estivermos, de manifestarmos quem Ele é, e não aquilo que é fácil para nós, aquilo que é confortável para os nossos sentimentos,
mas faça aquilo que é certo, diante de Deus, em primeiro lugar. Amém? Chamar a Mariana para a gente adorar a Deus e você considerar no seu coração essas verdades. Você não precisa considerar as minhas palavras, mas enquanto a palavra está sendo ministrada, o que o Espírito Santo quer é achar uma abertura, nem que seja mínima, no seu coração, para você poder acolher com mansidão a palavra em vós implantada. Por quê? Ela é poderosa para salvar a nossa alma. Ela é poderosa para nos dar aquilo que nós não temos. É a palavra de Deus que nos conduz em vitória. E aqui em Efésios fala: tomai toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. O dia mau, ele vem para todos nós. Certamente ele vem. Mas nós não seremos surpreendidos. Por quê? Nós estamos firmando a nossa vida dia a dia, nesse lugar, de Deus se tornando a nossa força. A força que você não tem, ela está na presença do seu Deus. Dia a dia, quando você se coloca, né, aos pés de Jesus, eu gosto tanto dessa imagem. É você lá, todo dependente, se colocando aos pés de Jesus e recebendo dele toda a vida que estava disponível e que está disponível, a mesma vida hoje, através do Espírito Santo.